Então vamos lá, pessoal. Bom dia. Mais uma semana se iniciando. Essa semana nós vamos ver se terminamos a região centro-oeste e já começamos o Brasil Conectado. Se não der tempo, não tem problema, nós temos ainda mais algumas aulas ainda para nós terminarmos essa apostila. Então a nossa aula hoje vai da página 25 até a página 36. Nós vamos falar na região centro-oeste sobre vegetação, relevo, hidrografia e vamos falar um pouquinho também sobre o desmatamento. O que está acontecendo naquela região que está chamando a atenção não somente do Brasil, mas do mundo, para da perda da biodiversidade como um todo. Então vamos lá, vou vir aqui compartilhar a tela com vocês para nós começarmos a falar um pouquinho sobre essa região. Então vamos lá. Lá na página 26, 25, 26, vai falar sobre a vegetação do continente da região centro-oeste. E essa vegetação, ela vai ter algumas características diferentes do que nós já vimos nas outras regiões. Nós vamos ter ali 5 tipos de vegetação, que são os campos, cerrado, nós vamos ter o complexo do Pantanal, que é a maior área alagadiça do mundo, nós vamos ter a floresta equatorial e floresta tropical. Opa, professor, floresta equatorial e floresta tropical é a mesma. É a mesma que nós já vimos lá na região norte do Brasil. É a mesma? Isso, é a mesma. Então, vamos lá. Quando nós falamos de vegetação, nós estamos falando dos tipos de vegetação que temos ali naquela região, e duas vão chamar a atenção nossa, que são o Cerrado e o Complexo Pantanal. Professor, por que que o campus, floresta equatorial e floresta tropical não vai chamar muito a nossa atenção? Porque nós já trabalhamos com ela. Agora, o Cerrado, que nós trabalhamos pouca coisa com ele, lá na região nordeste do Brasil, e o Complexo Pantanal, não. Então, o Complexo Pantanal e o Cerrado, nós vamos parar um pouquinho para nós trabalharmos um pouquinho mais, para nós termos uma dinâmica muito maior com eles. Vamos lá. Quando a gente fala do Cerrado, muitos dizem que o Cerrado é a savana brasileira. Por que é a savana brasileira? Porque alguns dizem que o Cerrado é muito parecido com a savana. A savana que nós temos no continente africano é muito parecido, principalmente as formas de vegetação e também vai caracterizar o tipo de solo. Uma vegetação que ela já vai estar adaptada a algum período sem água. Uma vegetação que ela é mais esparsa. E as árvores, elas são de médio e pequeno porte, não são árvores muito altas, como nós temos na floresta amazônica, como exemplo. Nós vamos ver que mesmo com pouca água, com vegetação esparsa, nós vamos ter uma grande biodiversidade dessa vegetação e ela é a que mais vai predominar na região centro-oeste. Só que temos alguns problemas sobre essa vegetação. Qual é um dos problemas sobre essa vegetação? O desmatamento.
O desmatamento que está acontecendo na região centro-oeste, principalmente na região do Cerrado, ela está perdendo muito a sua biodiversidade. E isso é preocupante. Por quê? Porque aí nós perdemos a grande biodiversidade que nós temos, plantas e animais. Nós vamos ver que as vegetações, elas são rasteiras, assim como os campos. E também as árvores de pequeno e médio porte, como eu já falei para vocês. Aí nós temos um problema. O desenvolvimento do agronegócio, como um todo, está fazendo com que essas áreas que eram para ser de preservação permanente, ela começa a ser utilizado o solo dela para plantação de soja. E também em algumas localidades, algumas fazendas, vão estar a pecuarização da pecuária. Então, aí nós já temos alguns problemas em relação a essa vegetação que é símbolo da região centro-oeste. Aí aqui, na página 27, nós temos o desmatamento cerrado supério da Amazônia, indica dado oficial. O que quer dizer essa reportagem? A reportagem está querendo dizer para nós que um satélite do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele está demonstrando para nós que o desmatamento no Cerrado está sendo maior do que o da Amazônia. Um dos motivos que está sendo desmatado é o agronegócio. A política de desenvolvimento da região centro-oeste, ela se baseou em algumas fontes econômicas diferentes da do restante do Brasil. E uma dessas indústrias que está se desenvolvendo, uma dessas economias que está se desenvolvendo é o agronegócio. E, principalmente, a soja necessita de uma área muito grande para te plantar e depois para te colher. E é exatamente nessa região onde está tendo o maior número de desmatamento do Brasil. Isso é preocupante porque nós estamos perdendo a biodiversidade. A vegetação nativa, que já estava adaptada àquele ambiente, ele está sendo afetado diretamente. Aqui nós temos a reportagem, porém, algumas boas notícias estão tendo, alguns projetos para cuidar melhor, para conservar a sua área, porém, ainda é muito lento. Esse projeto, ele requer uma identidade maior, ou, podemos dizer, ela precisa de um interesse maior de todos, principalmente para quem mora ali. E aqui nós temos um exemplo clássico que nós temos, que é o Pantanal. O Pantanal é a maior área alagadiça do mundo. Não temos outra área alagadiça no mundo maior do que o Pantanal. O que significa dizer isso? Isso significa dizer que nós temos alguns períodos do ano que, em condições normais, porque nós estamos vendo nos últimos dias ou nos últimos meses a seca que está acontecendo lá na região centro-oeste e está afetando diretamente o Pantanal e toda a região centro-oeste do Brasil, a falta de chuva, e vai ocasionar também na região centro-oeste. E aí o Pantanal, como ele é considerado um domínio de transição, ele sofre muito. Não é à toa que naquela região do Pantanal, a partir da década de 90, começou o turismo ecológico, como nós já vimos em outras regiões do Brasil, ele começa a ganhar destaque. E esse turismo ecológico vão levar muitos para aquela região do centro-oeste. E uma das regiões que mais tem um cartão de visita, onde tem uma grande biodiversidade, é o Pantanal. Aí o Pantanal merece destaque pela biodiversidade e também pelo cuidado que algumas fazendas, que alguns fazendeiros
que algumas regiões do Centro-Oeste têm com o ambiente, porque aquilo, além de ser uma fonte de renda, além de ser uma fonte de renda importante para eles, também tem o papel da biodiversidade e papel da conservação. Porém, é, aqui nós temos duas imagens que é da Transpantaneira. O que é a Transpantaneira? Pessoal, a Transpantaneira foi é uma estrada que vai ligar Cuiabá-Corumbá. Ou seja, vai ligar o Mato Grosso do Sul ao Mato Grosso. Porém, qual é o problema daquela região? O problema daquela região é que esse projeto ele nunca foi terminado. Ou seja, em alguns uns pontos dessa transpantaneira que liga o estado do Mato Grosso do Sul, ele nunca foi terminado. Então, isso ocasiona o quê? Uma viagem, muitas vezes, muito desgastante. Porque em alguns locais vamos ter asfalto, outros lugares não vamos ter asfalto. Em alguns lugares nós vamos ter uma boa infraestrutura, outros lugares nós não vamos ter uma boa infraestrutura. Porém, a ligação com o ambiente, a ligação com a paisagem natural, a ligação com a vegetação natural, faz com que essa rodovia, podemos dizer assim, ela tenha uma grande biodiversidade. A natureza, ela vai dar o seu papel de importância do ecossistema como um todo, desde o começo até o final. Então, por isso que a Transpantaneira, ela chegou a ser um motivo no começo de um projeto de integração, ela vai passando-se o tempo, começa a se notar que esse processo de desenvolvimento, ele vai muito além de apenas uma ligação entre as cidades. Ela tem um caráter também ecológico, ela também tem um papel para alavancar a economia com o turismo. E isso vai fazer com que essa região ela consiga se desenvolver. Claro que ela não vai conseguir se desenvolver como um todo, mas ela vai conseguir se desenvolver de uma forma que ela consiga aliar a preservação e o desenvolvimento. Aí nós vamos ter as formas de relevo e a hidrografia. Lembrando mais de uma vez que a forma de relevo na região centro-oeste também é composta das três formas, planalto, planícies e depressões. Lembrando que aqui nós vamos ter uma característica maior de planalto e isso vai ajudar no processo da agricultura, a agricultura e principalmente o agronegócio pela forma de relevo. Ô, Pode professor, falar. é, te interrompendo aqui rapidinho, tem gente no grupo da escola, bastante gente, pra falar a verdade, dizendo que tu não tá aceitando Não, uma agora, chamada ou que não. não, agora que eu vi. Ah, tá, obrigada. Agora que eu vi, obrigado, Vitória. Agora que eu vi, que eu estava olhando aqui, tem uma turma aqui. Já foi resolvido. Tem problema, Ô, professor, obrigado. também tava acontecendo isso comigo, daí eu peguei e eu cancelei pra tentar entrar da sala e eu cliquei pra entrar de novo, daí já apareceu que era pra Ah, eu já, entrar sem tu aceitar. já apareceu? Ah, tá. Então, beleza, então. Vale. É porque às vezes eu clico aqui com sem o WhatsApp, aí eu já fico aqui. Mas beleza. Continuando. Pessoal, para quem eu não estava, demorei para aceitar, desculpa, porque eu estava aqui compartilhando tela e muitas vezes quando a gente fica compartilhando tela, porque quando dá o barulhinho, eu já vou lá e já aceito, e dessa vez não deu um barulhinho, então por isso que eu não fui lá. Mas vamos lá. Então, sobre essas formas de relevo, nós vamos ter três.
como sempre no Brasil. Nós vamos ter o Planalto, as depressões e as planícies. Lembrando, para vocês terem uma ideia, ali na região do Pantanal é uma planície. E é por isso que a planície, ela área é alagadiça, porque aquela planície ela é mais baixa do que as outras duas formas de relevo, e ela consegue algum período, principalmente volume de chuva maior, ela consegue ter uma área mais alagadiça. E também nós vamos ter, alinhado também a essas formas, algumas chapadas, que, como a mais famosa que nós temos ali, a Chapada dos Guimarães, que vai ser uma formação antiga, porém de origem sedimentar, de rocha sedimentar, que com o passar do tempo vai esculpindo. O intemperismo começa a esculpir toda a sua forma. E também para montar esse quebra-cabeça da região centro-oeste, nós temos as bacias hidrográficas. Aí aqui nós temos 5 bacias hidrográficas, que vão ser os rios com seus afluentes, que irão drenar e que irão juntar a água que vai escoar pela região centro-oeste. Aí nós temos uma parte da bacia amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo. Nós vamos ter a do Paraguai, nós vamos ter a do Paraná, nós vamos ter a do São Francisco, que é da região Nordeste, e também nós vamos ter a do Tocantins Araguaia. Ou seja, essas bacias hidrográficas, elas, além de ajudar a drenar a água e ajudar a dar uma manutenção para a agricultura, principalmente para a utilização da água, elas vão servir também. Uma característica interessante é como elas fossem a praia da região centro-oeste. Como assim, professor? E, ó, lembrando que a região centro-oeste é a única região do Brasil que nós não temos ligação com o mar. E chegando no verão, essa população ela quer se refrescar de alguma forma. E uma dessas formas que essa população ela conseguiu se adaptar, como não temos mar, os rios. Os rios e os lagos vão servir como se fosse praia para essa população, aí onde eles vão usufruir desses lugares para se refrescarem. E também para a pesca, que vai ser uma fonte econômica muito importante para aquela região. E também para a pesca turística, porque muitas pessoas saem de várias regiões do Brasil para ir para essa região para pescar, que começou lá na década de 90 e chega nos dias de hoje com uma estrutura muito melhor do que antigamente. E lembrando também que essa região, os rios também, em alguns lugares, servem de via de escoamento de produto e também de passageiros, como eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu adiantar, a chamada chalana. O que são as chalanas? As chalanas são embarcações que são utilizadas nos rios das regiões por meio de transporte. Lembrando que alguns rios são navegáveis, e aí a chalana ela vai ter um papel importante nesse processo de desenvolvimento e de ligação entre algumas cidades. E aí tem até uma musiquinha que um compositor fez para
mostrar o quanto a Xalana é importante para o desenvolvimento da região centro-oeste. Ah, professor, mas todo mundo tem Xalana? Não, Xalana é como se fosse um transporte público ou um transporte para turistas que vão ali naquela região para conhecer. Então, a Xalana é uma forma muito popular e navegável naquela região do Pantanal. Porque lembrando que alguns rios, eles não ficam cheios o ano inteiro. Então, muitas vezes, alguns barcos não conseguem passar. Porém, a Xalana, ela consegue, na maioria das vezes, ter esse transporte tanto de pessoas como também de algumas mercadorias mais leves. E voltando um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre o maciço do Urucum. O que é o maciço do Urucum? O maciço do Urucum é um conjunto de morros onde nós temos uma grande quantidade de minério. E essa quantidade de minério, ele vai do ferro até o manganês. Porém, nós temos alguns problemas, principalmente problemas ambientais, em relação à extração de minérios no Brasil. O DNPM, o Departamento Nacional de Produção Mineral, ele cede para algumas empresas o direito de exploração, porém essas empresas têm um papel social e ecológico de fazer a manutenção dessa região. Porém, muitas vezes essas empresas não cumprem o seu papel social e ecológico. E aí é um grande problema para todo o ecossistema. Por quê? Nós sabemos que o rejeito desses minérios, ele é extremamente prejudicial para tanto o meio ambiente como para o ser humano. É por isso que nos últimos anos, algumas políticas sobre a mineração, ela está começando a se tornar mais frequente. As multas estão começando a ficarem mais pesadas, porque para as empresas se conscientizarem de que elas têm um papel social muito maior do que elas acham que elas têm. E lembrando que se afetar o meio ambiente, afeta também o ser humano, direta ou indiretamente. Então, quando nós falamos de meio ambiente, nós temos que entender que as empresas elas têm que estarem dispostas a fazer planos para a conservação da região e também ter um plano caso ocorra algum acidente. E aqui, a palavra urucum também pode ser falada também como coloral, por ser uma cor escura, e é por isso que o nome é chamado maciço do urucum ou maciço coloral, por causa dos sedimentos que dali se tira os minérios. E essa região, ela tem uma importância muito grande para a economia também da extração de minerais. E lembrando que esses minerais, a partir do momento que nós retiramos ele da natureza, ele não consegue mais se regenerar. Então, por isso que temos que ter, as empresas têm que ter um plano muito bem elaborado para não ocasionar acidentes. E aí é onde entra o DNPM, que vai cuidar de toda a manutenção, podemos dizer assim, do meio ambiente. E nós temos também as atividades econômicas na região centro-oeste. Essas atividades econômicas, elas estão nos 4 estados, podemos dizer assim, mas cada uma vai ter um destaque. Nós vamos ver a que mais tem é o Distrito Federal,
Mas, professor, mas o Distrito Federal é pequenininho, mas como é que o Distrito Federal tem tanto? Porque o Distrito Federal é onde está Brasília. Então, o poder público ali, ele é muito maior do que as outras regiões. A relação que tem das economias é muito maior no Distrito Federal do que em outras regiões, devido à cidade de Brasília. Aí nós vamos ter o Mato Grosso do Sul, nós vamos ter o Mato Grosso e nós vamos ter o Goiás, e nós vamos também ter Goiás. E essa região, ela vai ter 10% do produto interno bruto. Na região sudeste do Brasil, quando nós trabalhamos, só a região sudeste, ela tinha 54%. Só a região centro-oeste. Olhe o quanto essa região é importante para o Brasil. Aí também nós vamos ter outra ligação que a maior parte da fonte econômica do setor da região centro-oeste está no setor terciário, ou seja, comércio e serviço. E nós vamos ter alguns aspectos históricos e demográficos da região que nós já trabalhamos em alguns momentos, que vai ser a formação. A formação da população, ela teve influência indígena, principalmente por causa da ligação com a parte norte da região, pegando a parte da região norte, enquanto que a região da Amazônia, então tem a cultura indígena muito forte. Nós temos a miscigenação do europeu com o negro e com o indígena, e também nós vamos ter uma característica interessante que vai ser para ter a identidade, podemos dizer assim, dessa região, muitos povos ou muitas pessoas saíram de outras regiões do Brasil para aquela região centro-oeste. Aí nós vamos ter também o nordestino, nós vamos ter a população do norte, nós vamos ter a população do sudeste e também nós vamos ter a população da região sul. E principalmente a partir da década de 40, isso começou a aumentar muito devido à construção de Brasília. A construção de Brasília atraiu pessoas do Brasil inteiro, de todas as regiões, em busca de emprego, em busca de renda. Então, isso teve uma atração muito grande dessas pessoas, e essas pessoas, a partir do momento que foram e se estabeleceram, muitas não voltaram mais para suas regiões. Elas ficaram na região centro-oeste, e aí começa a ter todo um crescimento demográfico e histórico, porque na região centro-oeste nós vamos ter um pouquinho de história de cada uma das regiões. Então, vamos ter um pouquinho da região sul, um pouquinho da região sudeste, um pouquinho da região centro-oeste, um pouquinho da região norte, para ter uma identidade da região centro-oeste. Coisas que muitas vezes nós não tivemos na região sul, um pouquinho de cada. Porque na região sul nós tivemos o quê? Mais a influência dos imigrantes para o processo de desenvolvimento. Então, essa é uma das grandes diferenças dessa região para as outras. E aqui também nós vamos ter a agropecuária, que ela é uma das mais importantes atividades econômicas do Brasil, porém, na região do Distrito Federal, ela não é tão alta assim devido ao trabalho administrativo. Nós vamos ver que a mecanização ela ajudou no processo de desenvolvimento. Essa mecanização ajudou no processo
que fez com que o agricultor ele colocasse máquinas no campo, e esse processo de colocar máquina, ele obteve resultados melhores do que com o manual, e até nós chegarmos no agronegócio. Goiás, nós temos alguns estados aqui que merecem destaque. Vamos lá, Mato Grosso do Sul. O solo é muito produtivo, ele ajudou no processo de desenvolvimento de algumas culturas, como milho, soja, cana-de-açúcar. Goiás, a produção, o solo e o clima também ali ajudou a produção de tomate, porém de algodão, feijão, a batata e outros produtos agrícolas. Então, cada região, cada estado vai ter as suas características importantes. Porém, olha que interessante, enquanto na região sul e na região sul, nós, principalmente nos três estados, nós temos a propriedade familiar, agricultura familiar, onde pequenas propriedades, várias famílias, fazendo, até mesmo montando cooperativas. Na região centro-oeste, já não acontece tanto isso. Lá na região centro-oeste, já são os latifúndios que vão ganhar destaque. Grandes propriedades na mão de poucas pessoas que controlam muitas vezes a agricultura da região. Então, enquanto numa região a pequena propriedade ela ganha destaque, já na região centro-oeste, isso não vai acontecer. E lembrando, se isso não está acontecendo, nós vamos ter alguns problemas em relação ao desenvolvimento dessa região. Que um desses problemas é a concentração de renda na mão de poucas pessoas. Aí nós já vamos ter nós vamos ter alguns problemas econômicos. Também, lembrando, também nós vamos ter a produção de gado, onde nós já trabalhamos. E aqui também nós vamos ter o extrativismo, tanto mineral como vegetal, que vão ser duas fontes econômicas, além da extração do ferro e do manganês do Mato Grosso, o nióbio e níquel, que vai ajudar no desenvolvimento desse processo. Nós também vamos ter, nesse processo, o carvão. E aí, o carvão, diferente da região sul, que é o carvão mineral, que é retirado lá da mina de carvão lá de Criciúma, na região de Criciúma, na região central nós vamos ter o carvão vegetal. O carvão vegetal aí começa a ter alguns problemas, porque o carvão vegetal é a retirada, ou para nós fazermos ele, através da queima de madeira. Aí nós já vamos ter problemas com a vegetação. Nós vamos ter sérios problemas nessa região em relação à produção de carvão. Coisas que nós temos na região sul do Brasil devido à saúde do mineiro, mas não em relação ao carvão, que está lá. E a indústria? A indústria da região ela tem uma participação, um cenário que vem crescendo nos últimos anos. Algumas montadoras de veículos, elas começaram a montar seu parque industrial nessa região. A construção civil, ela começa a ganhar destaque, principalmente em torno de Brasília, ali na região do Distrito Federal. Isso tudo vai desencadear uma cadeia produtiva para o desenvolvimento de outras áreas. Aí nós vamos ter também o crescimento, um maior crescimento do setor de comércio e serviços, de infraestrutura,
porque uma coisa vai atrelando a outra. Claro que nós vamos ver, professores, então estão com um crescimento maior do que as outras regiões do Brasil? Sim. A região centro-oeste do Brasil, ela está com um crescimento maior do que as outras regiões devido à expansão que essa região está tendo em destaque em outras regiões, porque em muitas regiões elas estão crescendo muito pouco. Agora, a região centro-oeste do Brasil, não, ela está num crescimento maior. E aí começa a ter outros investidores nessa região. E esses investidores, muitas vezes, fazem com que dê uma olhada no mercado, em logística, e ver que é interessante para eles instalarem um polo industrial ali, uma indústria. Porém, tem que se fazer a conta, ver se vai valer a pena o deslocamento entre uma região e outra. Porque, dependendo do escoamento da produção, não vale a pena eu percorrer uma distância muito longa até o porto. Então, essa é uma das dificuldades que as empresas da região centro-oeste têm. O preço do frete, o preço de escoar os seus produtos. Será que vale a pena? Aí tem que fazer toda uma conta para ver se realmente compensa esse deslocamento da instalação das indústrias. E, para fechar, e nós temos aqui os estados, e vai dizer para nós, pelo menos, os dados de cada um. Aí vamos ter no Mato Grosso os principais setores industriais, vamos ter a construção, nós vamos ter alimentos, serviços industriais de utilidade pública, químicos, derivados de petróleo e biocombustível. Então, esses são os números da região do estado do Mato Grosso. Já no Distrito Federal, nós vamos ter a construção em primeiro lugar, porque o Distrito Federal, com a construção de Brasília, ainda não está acabada aquela região. Ela ainda está em crescimento, principalmente de infraestrutura. Aí nós vamos ter serviços industriais de utilidade pública, vamos ter bebidas, alimentos e minerais não metálicos. Uma relação. Aí nós vamos ter Goiás, a construção, alimentos, setor industrial de utilidade pública, derivado de petróleo, biocombustíveis e químicos. E no Mato Grosso do Sul, nós vamos ter a construção, serviços industriais de utilidade pública, alimento e derivado de petróleo, biocombustível, máquinas e equipamentos. E é muito comum, se vocês notarem, os três, a construção é o que está em primeiro lugar. Isso significa dizer para nós que, como a construção está em primeiro lugar, a infraestrutura dessa região ainda não está acabada. A infraestrutura dessa região ainda está em desenvolvimento. Coisas que em outras regiões a construção não era em primeiro lugar. Porém, na região centro-oeste, não. A construção, podemos dizer que a indústria da construção civil como um todo está ganhando destaque em relação a outras regiões e em relação a outras fontes econômicas. Como exemplo, nós temos a utilidade pública, alimentos, máquinas e equipamentos, derivados de petróleo. Então, isso está mostrando para nós que a construção dessa região ainda não está acabada. Ela ainda está em pleno vapor, diferente de outras regiões do Brasil.